Seja bem-vindo, Jazz na Caixa. Meu nome é Anderson e hoje eu vou falar sobre 5 discos que você pode acrescentar ao seu repertório para estudar jazz. Então, o primeiro disco que eu já vou falar aqui é um disco chamado Ella and Louis, que foi gravado pela Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Esse disco foi gravado em 1956 pela Verve e com certeza é um grande disco e temos dois dos grandes nomes do jazz que foram Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Nesse disco a gente tem gravação dos clássicos da canção que se tornaram grandes standards depois, que foi Isn't This a Lovely Day, The Can't Take That Away From Me, Tenderly, A Fog Day, Cheek to Cheek, entre outras músicas aí. Os arranjos foram muito bem pensados para ser gravados em duo. As partes foram muito bem divididas e uma formação que favorece muito bem a voz. A ela cantava maravilhosamente bem, e nesse disco a gente não tem como destaque os scat sings, né, que seriam a voz improvisando. Mas a gente tem as gravações do Louis Armstrong, os solos que ele fazia muito bem isso, com certeza. Para quem está começando a estudar essa linguagem é interessante porque aqui nesse disco o Louis faz improvisações que não são longas e ele sempre está citando a melodia, ele sempre está trabalhando os improvisos por volta da melodia. Então, todo momento você está prestando atenção que o tema está por ali. E é interessante também para quem está começando a estudar que vai passar por isso em algum momento, essa questão de tocar mesmo a melodia, né? De saber identificar a melodia quando você está tocando ou citar a melodia em algum momento. E até porque é um disco que tem essa questão de deixar a parte vocal muito mais focada, né? Então os solos são bem curtos, mas é muito bem trabalhado. É claro que a improvisação é muito ampla, né? Vai muito além de só tocar ou apresentar a melodia. Mas aqui o Louis faz uns solos muito bem feitos e ele era um mestre de improvisação e conseguiu colocar isso nesse disco. Então vale muito a pena você conhecer esse disco para estudar. Quem toca com cantor, vale muito a pena para conhecer um pouco desse mundo também aí, desse universo dos cantores, certo? Depois a gente tem um próximo disco aqui, que foi do saxofonista Dexter Gordon. E o Dexter Gordon foi um saxofonista da era do bebop e um músico muito autêntico. Assim como a gente ouve Parker, Miles, Coltrane, a gente já consegue identificar o som do Dexter também. Ele tinha uma personalidade muito forte, né, na questão musical, como instrumentista, e ele fez escola, com certeza. E temos muitos saxofonistas também que tem essa influência maior do Dexter Gordon, né, que ele também tem uma linguagem muito própria. Assim como a gente vê o Coltrane, que fez escola com isso, e muitos saxofonistas têm uma influência muito forte em Coltrane, o Dexter Gordon também foi um músico que fez... deixou isso muito claro, muito forte também, né? Então muitos músicos soam mais como Dexter do que como Coltrane. Esse disco foi gravado em 1975 pela gravadora Steeplechase e o Dexter toca junto com outros músicos, que foi o Nils Heine, Oster D. Peterson no contrabaixo, Horace Parlan no piano e Tony Inslacco na bateria. E aqui a gente tem algumas gravações do standard que são bem conhecidas, como Just Friend, Misty, Red Cross, So Odd, Innocent Mental Mood, que ele toca com sax soprano, que lembra muito aquela gravação do Coltrane com Duke Ellington também, que tem essa mesma gravação aí. E o Dexter Gordon explora muitos motivos nesse disco. Então, ele pega esses motivos e acaba desenvolvendo esses motivos, criando frases, né, ideias melódicas que são muito ricas aí para quem está estudando improvisação. Vale a pena também dar uma conferida nesse disco e dar uma estudada também, que vai vir muitas ideias para você conseguir criar os seus solos e aí a partir daí ter uma influência muito legal também. Aí depois a gente tem o próximo músico aqui, que foi o Wynton Marsalis, ou que é o Wynton Marsalis, né? O Wynton Marsalis, ele é muito conhecido por liderar Lincoln Jazz Center. É um trompetista que vem de uma família de músicos. Seu pai foi o Ellis Marsalis. E ele tem os irmãos Branford Marsalis, Delphiayo Marsalis, o Branford saxofonista, Delphiayo trombonista e o Jason Marsalis, que toca bateria e vibrafone. Em 2019, o Wynton Marsalis veio para o Brasil e fez uma série de apresentações aí, principalmente pelos Sescs e tal, falando sobre a história do jazz, falando como começou, na verdade, essa história do jazz, como veio essa época do swing, como que era o ritmo na época do Dixieland, depois veio pro swing, depois veio pro bebop. Então foi muito legal, muito didático, assim, ele passou por vários sets falando sobre isso e foi muito interessante. Em 1984, ele gravou esse disco chamado Hot House Flowers, que é praticamente um disco só de baladas, e favorece muitos arranjos que foram gravados por diversos músicos, incluindo Ron Carter no contrabaixo, Kenny Kirkland no piano, Branford Marsalis no sax soprano e tenor, e tem uma formação que vem flauta, oboé, trompa, fagote, tuba e um trio de cordas de violinos, violas e violoncelos. E para quem está estudando baladas, arranjos, pode colocar esse disco na cabeceira e se debruçar no estudo, porque além de ser um disco que favorece muitos arranjos, é claro,
O repertório foi muito bem escolhido, porque, claro, o Wynton Marsalis é um músico excepcional. Então você vai encontrar vários elementos para quem está estudando arranjos, né? Drops, four-way closes, clusters, enfim, várias coisas que tem dentro de um arranjo para metais e madeiras e tal. Então você vai encontrar muito disso nesse disco aí. É um super disco, vale muito a pena conferir. Depois a gente tem outro disco aqui que é do músico Kenny Werner, que é um disco chamado Me, Myself and I. E o Kenny Werner, ele é um pianista, professor, escritor de 2 livros. Um livro dele chama Effortless Mastery e um outro livro, que é o mais atual, chama Becoming the Instrument. E ambos os livros trazem pautas de como você pode tocar de uma forma mais relaxada, conseguir extrair o máximo de musicalidade do instrumento. E esse disco é um disco solo que foi gravado em 2012, e nesse disco o Kenny explora muitas ideias harmônicas sobre os temas Round Midnight, Blue and Green, A Child is Born, Giant Steps, entre outros temas. E por ser um músico de jazz moderno, ele traz isso com maestria. Então, para quem está procurando ou quer conhecer um pouco dessa linguagem, onde a questão harmônica, rítmica e melódica é mais sofisticada, trazendo também um pouco mais de influência de música clássica, sem deixar perder a essência original dos temas, ou seja, você consegue identificar os temas e a harmonia, mas consegue acompanhar os caminhos que vão surgindo durante a improvisação. Esse é um disco com certeza que vale a pena conhecer, vale a pena você estudar, vale a pena você colocar e ouvir várias vezes para você se identificar com a linguagem, ainda para quem não conhece, quem nem é familiarizado ainda com essa linguagem mais moderna e tal. Então vale a pena ouvir bastante, conhecer os trabalhos do Kenny, porque ele é um pianista excelente também. Então é um disco que vai ajudar muito no seu processo de estudo aí, na sua jornada musical. Aí depois a gente tem um outro músico, que é um músico um pouco mais de vanguarda aí, que foi o Sam Jones. E o Sam Jones foi um contrabaixista que começou sua carreira no começo da década de 50. E esse disco, The Chant, que é um disco que ele gravou em 61 pela Riverside, tem um caráter meio que de big band, assim, uma estrutura de arranjos como uma big band e tal, mas foi um combo bem grande assim que ele colocou. Então ele chamou vários músicos para gravar esse disco. Sam Jones tocava contrabaixo e violoncelo. Então a gente tem Nat Adderley, Blue Mitchell no trompete, Cannonball Adderley no saxofone, Jimmy Riff, Tate Houston no saxofone, Wynton Kelly no piano, Victor Feldman no piano, Heather Betts também tocando contrabaixo e Lois Hayes na bateria. Então esse é um disco que vale muito a pena conhecer. O Sam Jones, ele é um contrabaixista que ele improvisava muito bem e ele colocava isso muito à frente. Então, para quem é contrabaixista, que está entrando nesse universo também da improvisação e tal, é um disco que vale muito a pena conhecer e é um contrabaixista que vale muito a pena conhecer os trabalhos dele, porque ele dá muito espaço para o contrabaixo dentro dos arranjos, quando é formação pequena ou formação maiores também. Então, ele dá esse espaço para o contrabaixo, mesmo para fazer algumas frases dentro dos arranjos, ou o seu espaço para improvisação. E ele era um improvisador de mão cheia, assim, um super improvisador, uma baita escola para quem está estudando improvisação e para os contrabaixistas que estudam e gostam de improvisação também. Então vale a pena conhecer. Ele também teve uma big band da década de 70 e tal. Então tem várias coisas, um trabalho bem extenso que ele também deixou aí. Então vale a pena conferir, conhecer os trabalhos do Sam Jones. Aqui são 5 discos que eu falei que você pode começar a estudar improvisação, começar a conhecer ou começar a ter como repertório, né? Adquirir ferramentas para o seu repertório. Você vai escutando e isso vai ajudar você com certeza dentro do seu repertório aí de discos. Então se você é interessado pelos temas que eu tenho aqui no canal, curte, compartilha, segue, deixa o like aí. Não se esquece de dar uma conferida lá no jazznacaixa.com e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!